Por que algumas pessoas esperam tão pouco da vida? Por que algumas pessoas têm objetivos tão pequenos diante de tudo que a vida pode oferecer? Eu me deparo continuamente com pessoas que têm um grande potencial, que têm muito conhecimento e mesmo assim estão satisfeitas com os resultados medianos que alcançam. E elas não querem mais, não desejam mais. Muitas delas estão satisfeitas com aquilo que têm, com os resultados que estão obtendo. E se sentem numa zona de conforto, numa zona de conformismo perante a vida. E eu fico pensando assim, por que elas não desejam mais? Por que elas não querem mais? Por que elas não extraem da vida tudo aquilo que elas podem extrair? Por que elas não produzem o que podem produzir e não realizam todo o potencial que elas têm dentro delas? E eu encontro uma resposta de que essas pessoas não são ambiciosas, elas não têm uma ambição de querer mais e se conformam com a vida que têm. A verdade é que todos nós temos pontos de referências na nossa vida. Todos nós temos as referências do nosso passado. E tudo aquilo que nós aprendemos são as referências que nós temos para nós. E muitas dessas pessoas não pensam grande, não querem e não almejam algo maior, não porque não têm condições de realizar, não porque não têm condições de transformar um desejo, um objetivo em realidade na vida delas, mas porque elas estão presas naquilo que elas aprenderam, nas referências que elas tiveram, nas experiências que elas tiveram talvez durante a infância, na educação que tiveram, na cultura que elas estavam inseridas, nas pessoas com quem elas conviveram durante a sua vida. E talvez a régua que mede o potencial dessa pessoa para ela mesma seja a régua das experiências e das referências que essa pessoa teve durante a vida. Por isso eu convido você a refletir se os seus objetivos não estão menores do que aquilo que você pode produzir. Eu convido você a refletir sobre o que você está esperando da vida, se isso que você está esperando é menor do que aquilo que você pode realizar. Eu fico pensando e propondo para você essa reflexão de pensar tudo aquilo que você pode alcançar e se você não merece receber mais pelo potencial que tem, se você não merece receber mais da vida, receber mais resultados, receber mais coisas que a vida tem para te oferecer. Muitas vezes essas pessoas ficam presas na própria mentalidade, achando que o mundo é do tamanho do que elas pensam, quando o mundo pode oferecer muito mais. E para fazer esse exercício, você tem que ampliar a sua mentalidade, ampliar e se flexibilizar a ponto de perceber que você pode conhecer outras referências, conhecer novas possibilidades, para que você possa ampliar essa medida, ampliar essa régua e começar a perceber que é possível chegar mais longe, que é possível alcançar resultados maiores na sua vida. É possível você ser ambicioso, não porque você está descontente com a vida, está tudo bem de você estar satisfeito, mas você poderia também extrair mais do seu potencial, extrair mais do que a vida tem para te oferecer. Talvez você precise enxergar além do que você está vendo, enxergar além das referências que você está enxergando. Porque será que a vida não é mais do que você está imaginando? Será que o seu potencial não está sendo limitado pelas referências que você tem, por aquilo que você está enxergando? E se você enxergasse um pouco além? E se você enxergasse uma régua com uma medida maior ali na frente e percebesse que o seu potencial está além do que você está produzindo? Pense nisso, eu acho que essa é uma boa reflexão para você. E talvez você ampliando essa sua visão, você possa ter um pouco mais de ambição e desafiar-se um pouco mais nos objetivos que você tem.
Então comece a refletir se as suas referências, se aquilo que você acredita, se o mundo que você enxerga e o mundo que está ao seu redor não está pequeno demais para você. Talvez seja isso. Talvez você não perceba exatamente o que acontece. Talvez você não perceba a sua própria ambição dentro de você, porque você talvez a sufoque. Pare e pense se lá dentro de você não gostaria de usufruir de uma vida melhor, de andar num carro melhor, de andar, de poder ir em restaurantes melhores. Pare para pensar se o que você passa hoje não é um medo lá no fundo, uma insegurança de dar um passo a mais. E mais do que isso, eu fico pensando assim, você não gostaria de ser uma referência para aquelas pessoas que estão próximas de você, para que elas consigam também ir além da visão de mundo e das referências que você teve? Você não gostaria que as pessoas que estão ao seu redor, que talvez sejam influenciadas ou dependam da sua referência, dependam de você, sejam influenciadas por você, você não gostaria que essas pessoas começassem a enxergar uma vida mais promissora, uma visão de mundo um pouco maior? Pense no que eu estou falando, porque talvez aí seja um elo motivador, um elemento motivador para você ampliar também a sua visão e deixar a sua referência para aquelas pessoas que dependem de você e que podem no futuro usufruir de uma referência, de uma visão de mundo um pouco maior. É aqui o meu convite para você refletir sobre o assunto e dar passos maiores, dar passos mais largos e talvez ter um pouco mais de ambição, porque você pode chegar mais longe. Fica aqui a minha reflexão de hoje, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.